Francisco, vamos lá. Nós já falamos, veio a pandemia, o mundo mudou, nunca mais será o mesmo. A gente está falando de investimentos em Rondônia. É um momento agora de certeza, de incerteza. Rondônia, ainda nós temos 30 anos de atraso e de horizonte pela frente, de boas novas, né? De esperança. Eu lhe pergunto, é a hora de acreditar no Brasil? É a hora de a gente buscar uma pauta mais, como aqui o Alexandre falou, não é hora ainda de colocar a reforma administrativa, é hora de discutir outras pautas. O que é que você acha? Eu estava agora mesmo, o Alexandre, falando, e é um fato, e é o que eu sempre tenho dito em algumas entrevistas, nós temos que reduzir a estrutura de Estado. Ou seja, município, Estado e governo federal. Enquanto nós tivermos essa máquina inchada, essa máquina que precisamos estar pagando imposto caríssimo, a nossa custo Brasil é temerável. O nosso custo Brasil precisamos reduzir folha de tributos trabalhistas, tributos ligados à produção, tá? E se não tivermos o cuidado de termos a estrutura de Estado reduzida, é igual a gente falou, vai tirar de um e põe outro, ou seja, não vai reduzir a carga tributária. O que precisamos discutir são vários fatores. Parte tributária, a parte administrativa, essa é muito importante. Estou vendo aí, tentando se manter os mesmos modelos do funcionalismo público. Tá? Nós precisamos alterar, nós não podemos ter um judiciário e um legislativo em que temos pessoas se aposentando aí com salário altíssimo, enquanto a maioria da parte da população se aposenta com salários, vamos dizer assim, de miséria. Então, nós temos esse equilíbrio. Não estou aqui dizendo que juízes, embargadores ganham muito, mas, então, tem muita gente ganhando pouco. E para que haja um equilíbrio que a gente vê em outros países, que não há essa diferença tão grande de salários entre o judiciário, o legislativo e as demais categorias, o executivo, ou mesmo a iniciativa privada, nós precisamos ter equilíbrio. E para ter equilíbrio, nós precisamos mudar muita coisa. Não é simplesmente fazer uma reforma tributária, como estava sendo discutindo, tirar de um setor e levar para o outro, que vai resolver o problema do Brasil. É questão estrutural. Primeira coisa, reduzir tamanho da parte administrativa dos 3 poderes no Brasil. Isso precisamos. Acrescenta o debate aí, Alexandre, aí nessa fala que o Chico falou, e vamos... Eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje no Brasil mais de 5.500 municípios. Tem município que tem 2.000 habitantes, mas tem um prefeito, tem 10, 11 vereadores, secretário daqui, cargo comissionário. Para que isso? O município não se sustenta. O que acontece? Outro que produz, tira dinheiro para passar para aquele lá. Nós temos que parar com isso. Tem que parar com esse feudo. Aliás, uma pergunta para você, Zezinho. Você que adora defender, dizer que o Bolsonaro está errado em tudo. O que os políticos fizeram nessa pandemia? Qual a contribuição que os políticos deram nessa pandemia? Qual as vantagens deles que eles abriram mão para ajudar na pandemia? Qual? Você sabe de alguma? O Chico Holanda, empresário nosso aqui, presente. Qual delas? Eu não sei de nenhuma. Né? Não vem com 4, 5 reais aqui, não. O que abriram mão? Tem tantas vantagens. Abriram mão de qual para ajudar na pandemia? Não adianta ir lá tirar foto entregando vacina. Isso não ajuda. Porque quem aplicou a vacina foi o pessoal da saúde, não foi os políticos e os aproveitadores, que gostam de tirar foto que nem um macaquinho de auditório. O que foi feito? Então, muita coisa precisa mudar. O Brasil precisa diminuir, sim, de tamanho. A máquina pública é inchada em algumas áreas, outras falta. Primeiro, precisa tanto o ministério? Para quê? E aí não é só o ministério, é o ministro, é os assessores, e quando vê, é um penduricário de cargos ali. Segundo, quantas estatais nós temos no Brasil? Tem que olhar para que serve, acabou e vai embora. Eu começaria pela Empresa Brasileira de Comunicação. 3 bilhões de reais por ano, para quê? Tem tanta TV aberta. Tem tanta TV aberta, não tem que ter TV para falar bem de governo. Só para isso, para servir o governo. Não, tira esse dinheiro, 3 bilhões, joga na saúde, joga na educação. Então, vamos ver quanto é que isso significa na carga tributária, porque o empresário é interessante, né? O empresário no Brasil, todo mundo quer ser empresário. Aí o sujeito começou a crescer, começou a ganhar dinheiro e passou a ser tratado como o quê? Ladrão, explorador, vagabundo, mau caráter. É tão fácil ter uma empresa,
É só colocar uma, coloca, vê quanto é que você vai pagar. Você já abre a empresa devendo. Tem que contratar um contador, se não emitir uma nota, tem contador para pagar, taxa disso, taxa daquilo, taxa daquele outro. Né? Tem lugar que tem que pagar licença ambiental para botar um escritório de advocacia. Já começa devendo. E aí você tem 3 sócios para sustentar, que não te ajudam em nada, muito pouco ajuda. O município, o Estado e a União. Mas o vagabundo é um empresário. Monta a sua empresa para ver como é prazeroso ser empresário, como é agradável. Você pode dizer, sou empresário. Mas você já começa devendo e tem 3 sócios e você está ferrado. Se um funcionário precisar ir numa unidade de saúde pública, e não é crítica ao servidor público, não, que faz demais. A gente sabe que falta servidor público na saúde em tudo quanto é canto. Quanto tempo demora para ser atendido? Então, acho que seria repensar, em vez de estar brigando se é A, se é B ou se é C, a gente sabe que tem muita mamatinha que foi cortada, né? Aquela história do toma lá da cá existe no governo Bolsonaro, sim, mas em proporções muito menores que em governos anteriores. Nós chegamos a ter 39 ministros, né? Para ter uma ideia. Hoje acho que temos 22, entre 22 e 25, o que eu acho muito. Então, vamos começar diminuindo o número de municípios. Não precisa. Município com 2, 3 mil habitantes, para quê? Não se sustenta. Tem que ser, que nem acho que é os Estados Unidos. Município, aquilo ali, quebrou, ninguém ajuda. Se vira, nós temos que ter responsabilidade. Eike, eu gostaria, Eike, assim, você que na hora da pandemia você foi para os Estados Unidos, você viu a realidade dos Estados Unidos no enfrentamento à pandemia e a realidade do Brasil, desde o auxílio emergencial, desde o socorro às empresas. Eu faço uma pergunta. O governo brasileiro e o governo americano, que na época era o Trump, era a mesma semelhança ou eram maneiras diferentes do enfrentamento à pandemia? Olha, eu acho que quase foi similares. Nós também lutamos bastante na pandemia quando chegou e havia um grupo que não acreditava nisso. Realidade foi outra, não? Quando pegou casa nós, famílias, amigos, queridos, que estavam morrendo cada dia, não? E todo mundo estava pergunta com governos por que não está pessoas vacinando, acreditando nessa pandemia. Eu acho que foi a mesma história aqui no Brasil. Eu, quando saí de aqui com esse medo, cheguei aos Estados Unidos, tinha mesmos problemas. Aí não tem que fazer nada, só esperar do governo. Depende a políticos, a governos, que vai fazer para empresário ou para público. Isso foi bastante complicação. Eu não vi muita diferença aqui entre Donald Trump e aqui Bolsonaro, que não acreditava a pandemia. Aí depois, quando chegou bastante, a pessoa começou a morrer e eu acho que aí começou a melhorar, não? E nós tivemos aqui uma situação, o Bolsonaro não acreditava, até hoje não se vacinou, que eu acho uma irresponsabilidade, porque ele é chefe de governo, ele deveria se portar como tal, né? Até para dar o exemplo para a população. Agora, ele mesmo teve um ministro que estava lá, fica em casa. Quer dizer, só doido para acreditar nisso. Porque se você tem um problema de saúde, você tem que ir aonde? Procurar um médico, procurar quem é especialista. Eu não vou no açougue quando eu estou doente, eu vou no médico. Então, vai em casa. E todos nós sabemos, né, qualquer segmento, tudo que é tratado de forma precoce, a perspectiva de erro, de acerto, de solução é muito maior. Então, primeiro passa mal, quase morrendo, aí vai para o hospital? Não, tem que ir desde o início. Né? Ainda mais na nossa região aqui que se usa muito o hidroxicloroquina, né? Quer dizer, o povo da região norte que sabe, conhece um pouquinho, mas não tem eficácia, não tem? Toda hora tem um instituto dizendo que tem, outro que não tem. Eu tomei por algumas vezes, não de forma deliberada, claro que não, né? Com acompanhamento, aconselhamento. Até hoje, felizmente, não peguei Covid.